Contando com a presença unânime dos senhores vereadores, das senhoras vereadores, contando com a graça de Deus, declaro aberta a sessão ordinária de hoje e convido a vereadora Irene Kozak do Bonfim para conduzir a oração do Pai Nosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estai no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrais do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Convido o diretor-geral para secretariar-me como ad hoc e realizar a leitura da ata da sessão anterior. Ata eletrônica da 8ª sessão ordinária, em 17 de 3 de 2026. Presença dos senhores vereadores Amadeu Elísio Santos, Antônio Martins, Flávio César Onesco, Irene Kozak do Bonfim, Ginaldo Ruba, João Tairabert Júnior, Marilza Dias Assis Ferreira e Sebastião Aparecido Lima. Expedientes, correspondências recebidas. Ofício da Promotoria de Justiça da Comarca de Iretama. Convite aos senhores vereadores, em especial aos que têm interesse na causa animal, para audiência pública em 8 de 4 de 2026, às 18 horas, no auditório desta Câmara Municipal, com o tema Soluções em prol da causa animal no município de João Cador. Ofício do Departamento de Turismo, solicitação para inclusão e divulgação do calendário oficial de eventos 2026. Matérias de expediente, indicação 25 de 2026 ao senhor Ismael Veloso dos Santos, sobre a realização de serviços de cascalhamento da estrada da chegada à propriedade do senhor Moisés Garcia, próximo à marcenaria do Cadã, saída para Iretama. Autoria, vereador Flávio César Onesco. Indicação 26 de 2026 ao senhor Ismael Veloso dos Santos, secretário de Serviços Públicos, sobre a realização de serviços de esplanada para abertura de estrada para dar acesso à propriedade do senhor Roberto e sua irmã Juscelene, na propriedade, sentido propriedade do senhor Ayrton Sadilowski, na comunidade da Vista Alegre. Autoria, vereador Flávio César Onesco. Indicação 27 de 2026 ao senhor Newton César Campos, secretário de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, sobre a realização de serviços de limpeza do cemitério do Cancã, no município de João Cador. Autoria, vereadora Irene Kozak do Bonfim. Requerimento 31 de 2026. Requer em vida ofício a senhora Luana Tamara da Silva Milk, diretora de Planejamento, solicitando informações referentes aos terrenos municipais disponíveis que estão localizados no distrito do Alto São João. Autoria, vereador João Tairabert Júnior. Requerimento 32 de 2026, requer em vida ofício ao Poder Executivo Municipal, solicitando informações referentes à instalação de energia elétrica do cemitério do Alto São João. Autoria, vereador João Tairabert Júnior. Oradores de explicações pessoais, Flávio César Onesco, Antônio Martins e Amadeu Elísio Santos. Considerações finais e não havendo nada mais a tratar, o presidente agradece a Deus pela direção dos trabalhos, a todos que compareceram nessa Casa de Leis, aos internautas que acompanham pelas mídias sociais e declarou encerrada a 8ª sessão ordinária em 17 de 3 de 2026, desejando boa noite a todos. Ata número 8 de 2026 entra em discussão. Senhor presidente, boa noite. Gostaria de justificar minha ausência nessa sessão ata que foi lida, que eu estava em capacitação da disciplina de robótica, a qual eu executo no município. Ok, vereadora. Entra em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Ata número 8 de 2026, aprovada por todos os vereadores e vereadoras presentes. Pauta da 9ª sessão ordinária, em 6 de 4 de 2026. Correspondências recebidas. Ofício 107 de 2026 do Gabinete da Prefeita. Prestação de contas do Poder Executivo Municipal de João Cador do exercício financeiro 2025. Informamos que os documentos ficarão disponíveis na Secretaria da Casa para apreciação dos senhores vereadores e demais interessados. Ofício 45 de 2026 da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Turismo. Respostas a encaminhamentos das vereadoras Adriana de Freitas e Irene Kozak do Bonfim. Ofício 08 de 2026 da CAN12 sobre ratificação no regulamento dos jogos da CAN12 na modalidade beach tênis. Ofício 104 de 2026 do Comitê Interinstitucional de Turismo Religioso do Paraná,
Convite para o 8º Fórum Paranaense de Turismo Religioso a ocorrer em Jacarezinho, nos dias 7, 8 e 9 de abril. Matérias de expediente. Indicação 28/2026 do vereador Flávio César Onesco, a ilustríssima senhora Luana Tamara da Silva, diretora de Planejamento, solicitando a instalação de uma placa indicativa na entrada para o assentamento Rio Azul, no município de Roncador, com o nome da comunidade. Indicação 29/2026 do vereador Flávio César Onesco ao senhor Ismael Veloso dos Santos, secretário de Obras e Serviços Públicos, solicitando a prestação de serviços de horas-máquina com retroescavadeira para a retirada de água empoçada próxima à residência da senhora Jovita e sua filha Márcia, na estrada do Rio Bonito, sentido a propriedade do senhor Pedro Santana. Indicação 30/2026 a vereadora Adriana de Freitas, solicitando ao Poder Executivo de Roncador a realização de melhorias na iluminação e na cerca no entorno da quadra de areia do ginásio Edivaldo Vieira Cartucheira, no município de Roncador. Indicação 32/2026 do vereador Flávio César Onesco ao senhor Ismael Veloso dos Santos, secretário de Obras e Serviços Públicos, solicitando limpeza de um berçário para a criação de peixes na propriedade do senhor Januário Lins, na comunidade do Rio Formoso, município de Roncador. Indicação 33/2026 do vereador Flávio César Onesco ao senhor Ismael Veloso dos Santos, secretário de Obras e Serviços Públicos, solicitando manutenção da estrada da propriedade do senhor Adilson Hatke, popularmente conhecido como Baixinha do Alemão, na comunidade da Barriguinha. Indicação 34/2026 do vereador Flávio César Onesco ao senhor Ismael Veloso dos Santos, secretário de Obras e Serviços Públicos, sobre cascalhamento na estrada mestre da comunidade do assentamento do Rio Azul, município de Roncador. Indicação 35/2026 do vereador Flávio César Onesco ao senhor Ismael Veloso dos Santos, secretário de Obras e Serviços Públicos, solicitando providências a fim de cascalhar as estradas no Parque Miguel Pereira, na Vila Penga. Requerimento 33/2026 do vereador Flávio César Onesco, requer envio de ofício ao excelentíssimo senhor Alexandre Amaro, deputado estadual, solicitando a inclusão do Colégio Ulisses Guimarães no programa Escola Mais Bonita e solicita a destinação de R$130 mil para melhorias dessa escola. Requerimento 39/2026 da vereadora Marilza Dias Assis Ferreira, requer envio de ofício ao deputado estadual Pedro Paulo Bazana, solicitando a destinação da carreta Qualifica Paraná na área de costura para o município de Roncador. Requerimento 40/2026 da vereadora Marilza Dias Assis Ferreira, requer envio de ofício ao deputado estadual Pedro Paulo Bazana, solicitando a destinação de cadeiras plásticas para a Igreja Evangélica Deus é Amor, localizada na Rua Paraná, no município de Roncador. Requerimento 41/2026 da vereadora Marilza Dias Assis Ferreira, requer envio de ofício ao senhor José Eduardo Martelli Lemos, secretário da Indústria e Comércio de Roncador, solicitando a destinação da carreta Qualifica Paraná na área de costura para o município de Roncador. Requerimento 42/2026 da vereadora Adriana de Freitas, requer envio de ofício às senhoras Marília Perota Bento Gonçalves, prefeita municipal, e Rosângela Aparecida dos Santos, secretária de Educação, solicitando a designação de mais uma servidora com a função de zeladora para prestar serviços na Escola Municipal Monteiro Lobato. Requerimento 43/2026 da vereadora Adriana de Freitas, requer envio de ofício à excelentíssima senhora Marília Perota Bento Gonçalves, prefeita municipal, cobrando a instalação de água do poço artesiano perfurado na comunidade do Cancã do Meio, no município de Roncador. Requerimento 44/2026 do vereador João Altair Albert Júnior, requer envio de ofício à excelentíssima senhora Marília Perota Bento Gonçalves, prefeita municipal, solicitando melhorias na iluminação pública na entrada da cidade, sentido Iretama, entre o portal e a entrada ao Jardim Vitória, e também na Avenida Santo Antônio, entre o Posto Aquários e o Supermercado Amigão. Ali, sugere fazer poda das árvores para que melhore a visibilidade e a claridade. Requerimento 45/2026, vereador Flávio César Onesco, requer envio de ofício à ilustríssima senhora Simone Aparecida Gonçalves de Souza Soares, diretora-geral da Secretaria de Saúde, e ao responsável pelo gerenciamento da frota de veículos da Secretaria de Saúde, solicitando informações sobre os motivos que fizeram o município a perder as garantias dos veículos dessa secretaria. Solicita também que os responsáveis arquem com as consequências desses fatos. Os requerimentos e as indicações serão encaminhados aos departamentos responsáveis. Projeto de Lei do Executivo, número 6/2026, autoriza o chefe do Poder Executivo a conceder desconto para pagamento à vista do Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, do exercício 2026, fixa as datas de vencimento das parcelas e da outra providência. Leitura na íntegra, discussão e votação em primeiro turno.
A senhora Marília Peralta Bento Gonçalves faz saber que a Câmara Municipal de Roncador, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeita municipal, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder desconto de 20% para pagamento à vista em parcela única até o dia 11 de maio de 2026 do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, relativo ao exercício 2026. Artigo 2º. Ficam estabelecidas as datas de vencimento das parcelas do Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, da seguinte forma. À vista em parcela única até o dia 11 de maio de 2026, parcelado em até 4 vezes, de acordo com as seguintes datas. Primeira parcela em 11 de maio de 2026, segunda parcela 10 de junho de 2026, terceira parcela 10 de julho de 2026 e quarta parcela em 10 de agosto de 2026. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor em data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Passo Municipal João Tales Mendes, em 3 de agosto de 2026. Assinatura eletrônica Marília Peralta Bento Gonçalves, Prefeita Municipal. Projeto de lei do Executivo número 6 de 2026 entra em discussão. Entra em votação. Senhores vereadores e as senhoras vereadoras que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei do Executivo número 6 de 2026, aprovado por unanimidade dos senhores vereadores e vereadoras. Projeto de lei do Executivo número 8 de 2026 denomina em caráter definitivo a Estrada Rural do Rio Tricolor, localizada na zona rural do município de Roncador, ratifica os efeitos administrativos produzidos pelo Decreto Municipal número 26 de 2026 e da outras providências. Leitura na íntegra, discussão e votação em primeiro turno. A Câmara Municipal de Roncador, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeita municipal, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada em caráter definitivo a Estrada Rural do Tricolor, a via pública municipal localizada na zona rural do município de Roncador, vinculada à comunidade tricolor, integrante do Sistema Viário Rural Municipal. Parágrafo 1º. A estrada de que trata o caput constitui via pública rural pré-existente, destinada ao acesso às propriedades rurais da região, à circulação local de veículos, ao escoamento da produção agropecuária e à integração territorial entre imóveis, comunidades e serviços públicos municipais. Parágrafo 2º. A localização, a extensão aproximada e pontos referenciais de início e término, o traçado e os demais elementos individualizadores da via constam do memorial descritivo e do mapa de localização anexos a esta lei, os quais dela passam a ser parte integrante por todos os efeitos legais. Artigo 2º. A denominação estabelecida nesta lei observa as diretrizes gerais do ordenamento territorial municipal, em especial aquelas constantes do Plano Diretor Municipal e da Lei Municipal número 1193 de 2017, que reconhecem o sistema viário rural como componente da estrutura territorial do município e disciplinam, de forma geral, a organização, classificação e hierarquização das vias públicas municipais. Artigo 3º. Ficam ratificados e preservados os efeitos jurídicos e administrativos decorrentes do Decreto Municipal número 26 de 2026, editado para fins de identificação administrativa da referida estrada rural, especialmente os atos praticados para a instrução de procedimentos administrativos, apresentação de documentos, atendimento de exigências técnicas de órgãos estaduais, cadastramento territorial, elaboração de mapas, memoriais descritivos e demais providências correlatas. Parágrafo único. A ratificação do que trata o caput não implica novação do objeto administrativo anteriormente reconhecido, mas sua consolidação em sede legislativa, assegurando continuidade, segurança jurídica e definitividade à denominação da via pública rural. Artigo 4º. A Estrada Rural do Rio Tricolor passa a integrar com essa denominação os registros oficiais, cadastros administrativos, bases cartográficas, mapas, memoriais, sistemas de georreferenciamento, banco de dados territoriais e demais instrumentos de planejamento e gestão do município de Roncador. Artigo 5º. O Poder Executivo promoverá, conforme disponibilidade administrativa e orçamentária, as medidas necessárias à efetivação desta lei, inclusive a atualização cadastral, inserção da denominação dos mapas oficiais, comunicação aos órgãos e entidades competentes e, quando cabível, instalação de sinalização indicativa da via.
Artigo 6º. Esta lei não importa a abertura de nova via, alteração de traçado originário, desafetação, ampliação de domínio público ou modificação autônoma da classificação funcional prevista na legislação urbanística municipal, limitando-se a conferir denominação legislativa definitiva à estrada rural já existente e integrante da malha viária rural do município. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Paço Municipal João Tales Mendes, em 12 de março de 2026. Assinatura eletrônica Marília Perota Bento Gonçalves, Prefeita Municipal. Projeto de Lei do Executivo número 8 de 2026 entra em discussão. Entra em votação. Senhores vereadores, senhoras vereadoras que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de Lei do Executivo número 8 de 2026, aprovado por unanimidade dos senhores vereadores e vereadoras. Projeto de Lei do Executivo número 9 de 2026 denomina em caráter definitivo a estrada rural da Vista Alegre, localizada na zona rural do município de Roncador, ratifica os efeitos administrativos produzidos pelo Decreto número 27 de 2026 e da outras providências. A Câmara Municipal de Roncador, Estado do Paraná, aprovou e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada em caráter definitivo a Estrada Rural Vista Alegre, a via pública municipal localizada na zona rural do município de Roncador, vinculada à comunidade da Vista Alegre, integrante do Sistema Viário Rural Municipal. Parágrafo 1º. A estrada de que trata o caput constitui via pública rural pré-existente, destinada a acesso às propriedades rurais da região, à circulação local de veículos, ao escoamento da produção agropecuária e à integração territorial entre imóveis, comunidades e serviços públicos municipais. Parágrafo 2º. A localização, a extensão aproximada e os pontos referenciais de início e término, o traçado e os demais elementos individualizadores da via constam do memorial descritivo e do mapa de localização anexos a esta lei, os quais dela passam a ser parte integrante para todos os efeitos legais. Artigo 2º. A denominação estabelecida nesta lei observa as diretrizes gerais do ordenamento territorial municipal, em especial aquelas constantes do Plano Diretor Municipal e da Lei Municipal nº 1193 de 2017, que reconhece o sistema viário rural como componente da estrutura territorial do município e disciplinam, de forma geral, a organização, classificação e hierarquização das vias públicas municipais. Artigo 3º. Ficam ratificados e preservados os efeitos jurídicos e administrativos decorrentes do Decreto Municipal nº 27 de 2026, editado para fins de identificação administrativa da referida estrada rural, especialmente os atos praticados para a instrução de procedimentos administrativos, apresentação de documentos, atendimento de exigências técnicas de órgãos estaduais, cadastramento territorial, elaboração de mapas memoriais descritivos e demais providências correlatas. Parágrafo único. A ratificação de que trata o caput não implica novação de objeto administrativo anteriormente reconhecido, mas sua consolidação em sede legislativa, assegurando continuidade, segurança jurídica e definitividade à denominação da via pública rural. Artigo 4º. A Estrada Rural Vista Alegre passa a integrar, com essa denominação, os registros oficiais, cadastros administrativos, base cartográfica, mapas memoriais, sistemas de georreferenciamento, banco de dados territoriais e demais instrumentos de planejamento e gestão do município de Roncador. Artigo 5º. O Poder Executivo promoverá, conforme disponibilidade administrativa e orçamentária, as medidas necessárias à efetivação dessa lei, inclusive atualização cadastral, inserção de denominação dos mapas oficiais, comunicação aos órgãos e entidades competentes e, quando cabível, instalação de sinalização indicativa da via. Artigo 6º. Esta lei não importa a abertura de nova via, alteração de traçado originário, desafetação, ampliação de domínio público ou modificação autônoma da classificação funcional prevista na legislação urbanística municipal, limitando-se a conferir denominação legislativa definitiva à estrada rural já existente e integrante da malha viária rural do município. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Paço Municipal João Tales Mendes, em 12 de março de 2026, assinatura eletrônica Marília Perota Bento Gonçalves, Prefeita Municipal. Projeto de Lei do Executivo número 9 de 2026 entra em discussão. Em votação.
Senhores vereadores e senhoras vereadoras que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de Lei do Executivo número 9, de 2026, aprovado por unanimidade dos senhores vereadores e vereadoras. Se tratando de uma sessão ordinária, sendo permitido o uso livre da palavra, passo a palavra à senhora vereadora, professora Adriana de Freitas. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, aos internautas, boa noite. Os requerimentos e indicações que a gente fez hoje, alguns são de extrema, não que todos não são, mas alguns são mais, e o deles hoje, com a escassez de água que o nosso município, o nosso estado, o nosso país está passando, e roncadores também, os roncadorenses, e algumas regiões estão clamando pela ajuda da parte do Executivo. Nós temos 2 casos aqui em Roncador que merecem destaque. Um deles é ali no Cancã do Meio. Foi instalado um poço artesiano em torno dos 4, 5 anos atrás, se eu não me recordo. E, desde então, esse poço não foi feito uso. Ele está lá na propriedade do seu Antônio, popular Toninho do Pátio, né? E, procurando a documentação aqui na Câmara, no ano passado foi feito essa cobrança aqui dessa Casa de Lei, se eu não me engano, pelo vereador Genauro, e veio a resposta da Prefeitura para cá, que os materiais para a instalação já foram adquiridos, já estavam tudo prontos para fazer esse poço funcionar. Porém, os moradores dali nos procuraram e esse poço continua sem uso. Então, em nome dos moradores ali do Cancã do Meio, a gente solicita que a Prefeitura veja a possibilidade de colocar esse poço em funcionamento, porque a mina que serve a população ali já está em calamidade pública, né? Ela já não está conseguindo mais servir os moradores aos quais utilizavam. Então, esse poço ali é de extrema importância. Assim como também tem um ali na Barriquinha, também foi solicitado outro ali para ser perfurado ali para os moradores, se eu não me engano, do vereador Júnior. A população dali veio atrás, que eles têm o poço ali na Barriquinha, instalado no campo de futebol, porém o poço não serve a morador nenhum. Um tanto por conta da gravidade, outro ponto por conta da localização. Na época da perfuração fizeram no campo, só abastece a caixa de água dali, e os moradores da Barriquinha estão também sofrendo com a falta de água, né? Então, esses 2 poços hoje, nessas 2 localidades, então a gente clama, pede para o Executivo ver as providências para solucionar. Sabemos que a água hoje é essencial para as pessoas, para os seres vivos, né? E uma outra indicação que nós estamos pedindo é que a Prefeitura faça uma revitalização, o secretário João Natal, o pessoal das benfeitorias ali, fazer uma revitalização ali no campinho de areia, nos fundos do ginazinho. As nossas crianças e os nossos jovens, eles vão ali brincar, só que a cerca está tudo buraqueada, sendo buraqueado, os cachorros entram, fazem suas necessidades nas areias, e a nossa criançada e as nossas pesadas ficam brincando ali no meio dessa areia. E outra coisa também que solicitam é colocar uma lâmpada ali, colocar algo que ilumine, para que eles possam ficar na parte da tarde, na parte da noite, que ali é um encontro da piazada para brincar. Quero agradecer também nosso secretário, o Newton, pela resposta referente às lixeiras no estilo container que estão disponibilizadas nas quadras do município.
Nós temos algumas quadras que não têm essa lixeira e as pessoas nos procuraram para ver da possibilidade de instalação. Recebemos a resposta que virão novos equipamentos que estão licitados e assim que esses containers chegarem, eles vão ser instalados nos pontos que se faz necessário. E também gostaria de agradecer aqui a nossa deputada estadual, Maria Vitória, por conta de um atendimento a qual nos fez lá em setembro do ano passado. Até então nós estávamos afastados de sala e as diretoras nos procurou e uma das necessidades eram os equipamentos de informática da Escola Monteiro Lobato. Fizemos a solicitação à deputada e a semana passada tivemos a grata satisfação de receber a notícia pela secretária, a qual a secretária de Educação, juntamente com a diretora Eliane e mais a prefeita, foram a Campo Mourão receber os Chromebooks. Então, naquele período, solicitei por uma falta, uma necessidade da escola naquele momento, e hoje, com a chegada desses 30 Chromebooks, quem fará a utilização sou eu como professora, juntamente aos alunos, a qual a gente faz a disciplina de robótica, a parte de informática com eles na parte lá na Escola Monteiro Lobato. E dentro da Monteiro Lobato também estamos solicitando mais uma zeladora, porque nossos alunos aumentaram. Estamos com 3 zeladoras e precisamos de mais uma lá. Seria isso, muito obrigado. Obrigado, vereadora Adriana. Só comunicando aos vereadores que a vereadora Adriana falou por 6 minutos, então vou considerar o mesmo tempo para todos que vão fazer o uso da palavra também, não por 5 minutos, mas por 6 minutos, para ser justo com todos. Com a palavra, o vereador Antônio Martins. Boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. A gente sabe que a situação de água aí para os moradores está em todo lugar, né? Então, a gente sabe que a prefeita está fazendo o que pode. E nem pode atender todos a toque de caixa, porque esse aí dá muito trabalho, tem que adquirir os canos. E eu sei que foi perfurado um poço lá no Popular Zé Melado e deu 200 e poucos metros e não conseguiram chegar na água. Então, não deu água. E ali no Cancã, tem o posto ali do Joelzinho que está funcionando normalmente, né? Então, assim que do possível, a doutora está atendendo todo mundo. E, inclusive, estou vendo aí que as máquinas estão correndo aí, quem solicita a máquina para limpar bebedouras, o negócio e tudo, está solicitando e está tendo o respaldo. Agradecer ao prefeito por estar atendendo nossos munícipes na medida do possível. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Martins. Com a palavra, o vereador Sebastião Aparecido de Lima. Boa noite a todos que nos acompanham pela rede social. Já que a conversa é água, acho que a do Incruso foi finalizada e vai atender 52 ou 54 famílias. E se fosse só, o problema fosse só furar o poço, mas o problema não é furar. Cadê o... Não fica fácil, o Martins está falando aqui, a doutora Marina, no que ela está podendo fazer, ela está fazendo para poder solucionar esse problema, mas não é fácil. Tem um poço que foi furado lá na família do Sarafim, 26 famílias que vai ser atendido, e já foi feito tudo, a medição do encanamento, a vazão de água, e agora nós estamos esperando que possa ser instalado. E não é só esse, tem o do Rio Azul também, acho que já está para ser instalado. Vai mexer no encanamento inteiro aqui, que vai para Alto São João, né? O Martins está falando do Joel, a água não chega até lá no bicudo, né? E acho que vai trazer do Rio Bonito para cá. Isso, daí aquela água pode ir até lá para o Zé Melado, né? Vai ficar perto da casa do Zé Melado. Isso, porque na hora que for para começar o asfalto, vai ter que mudar o encanamento. E tem outro poço que foi furado na Zilma Pulinaschi, que deu 2.000 litros de água lá, a vazão que deu. Eu acho que vai fazer 3 etapas ali para poder fazer. E quanto que vai ser gasto com isso aí? Né? Se não vir com o recurso do Estado, vai ser
com recurso do município. E a gente sabe que custa caro. Só uma bomba hoje vai custar em torno de R$10 mil. Marilza, eu queria fazer parte da tua indicação aqui, número 41, se você me permitir, sobre a destinação da carreta qualificada para a área da costura. Muito bom. Temos lá em Mato Rico, acho que umas 80 pessoas que trabalham lá. Imagina se a gente conseguir trazer para cá. Já temos lá no Alto São João, né? Qualificar aquelas meninas que estão lá. E queria também fazer parte aqui da indicação do 45, do Flávio, se me permitir, sobre as garantias que perdeu lá, né? Na audiência pública que nós tivemos aqui, acho que só na área da saúde foi gasto, se não me engano, R$280 mil com oficina mecânica, só de mão de obra. Né? Então, eu acho que mais do que certo, que tem que dar explicação o porquê, a falha de quem que é. Essa falha aqui, se teve nesses daí, já deve ter falha lá atrás também. E sobre as bocas de lobo que nós temos lá no Alto São João, eu já fiz a indicação ano passado, acho que o Júnior já cobrou aqui também, e pelo que, isso já vem lá do mandato passado, isso não é coisa do mandato da prefeita. E vai ser feito, acho que agora, mais de 15 dias, já foi feito uma planilha de custo, quanto que vai ser gasto, para poder resolver a situação lá, que não tem condições de passar um veículo e uma moto lá, está difícil. A gente tem que entender que foi feito primeiro aqui no Jardim Vitória, né, que acho que ali foi mais de 50, né? Então agora, porque tinha que fazer, senão não faria o asfalto, né? E depois, terminando aqui, eu já conversei com o dono Zé de Peixe e o rapaz lá, o Márcio, e eles vão lá para Alto São João. Obrigado, senhor presidente. Obrigado ao vereador Sebastião. Com a palavra, o vereador João Altair Albert Júnior. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os colegas vereadores e vereadoras, aos funcionários da casa, a todos que nos assistem aí pela rede social. Ali, Adriana, vereadora Adriana, sobre a questão do posto do Cancan, ali eu também procurei saber sobre isso aí. Isso foi me explicado porque se tivesse feito antes, já estava meio que aprovado o asfalto da ligação do Mato Rico, a gente perderia todo o serviço. Então agora vai ter que esperar terminar o asfalto, para daí fazer a ligação. Infelizmente, não vai ter o que fazer, porque daí já abriu toda a lateral ali, e daí a água precisa correr em linha reta liberando. Então, foi a explicação que me deram. Então, ali da questão do Cancan, a hora que passar o asfalto, terminar as laterais ali, provavelmente vai começar. Ali na barriquinha, não está ligado nem na caixa d'água do campo. Ali vem da mina lá de cima do Mário Zatesco. Então o poço ali não está servindo para nada. Ali vai ter que colocar uma caixa d'água no alto, bombear a água para depois descer para os moradores. Então ali, quando eles tinham antigamente ali os torneios, as festas ali, as coisas, passava apurado com água ali. Mas eu acredito que a doutora Marília tem, igual fez no Incruso, vai ser feito no Rio Azul. Eu acredito que isso aí, a gente não consegue fazer do dia para a noite, né? Mas é urgente porque é uma questão de dignidade, né? Queria também pedir para o Formigão, uma parte aí na indicação 34, lá sobre a estrada mestre do Rio Azul lá, e também sobre a placa indicativa. A gente tem bastante, os lugares aí bem delimitadinhos aí, então ali falta também uma placa indicativa. E o meu requerimento 44/2026, a nossa cidade tem um ponto turístico tão bonito ali na chegada, que é o parque. Só que ali, a hora que você passa o portal, que daí passa a ser domínio da prefeitura, agora foi aprovado, até na entrada do Jardim Vitória, até chegar no parque, é bem escuro. Fica escuro, assim, você não tem visão de nada. A hora que você chega no parque, clareia a cidade. Então ali eu acho que tinha que fazer um acordo, ou colocar umas luzes de LED ali, alguma coisa, para ficar mais... E aqui na rua Santo Antônio, entre o Posto Aquários e o Mercado Amigão ali tem iluminação, a iluminação é boa, só que precisa só podar as árvores, porque as árvores sufocaram a luz ali e não estão conseguindo iluminar direito. E a outra coisa importante que eu fiz o requerimento, ali um tempo atrás, ali na entrada da cidade, agora está se construindo muitos barracões ali de oficinas, concreteiras, e tem a própria rede ali.
ali tinha que ter um redutor de velocidade, porque ali é uma reta, o pessoal empreende uma velocidade um pouco acima do permitido, e ali, agora para frente, começa a manobrar muita máquina, muito caminhão pesado, e na hora da manobra ali é lento, então o risco de ter acidentes ali é muito grande. Senhor presidente, seria isso por hoje. Obrigado. Obrigado, vereador João Altair. Com a palavra, a vereadora Irene Kozak do Bonfim. Meu boa noite, senhor presidente, vereadoras e vereadores, todos que nos acompanham pelas redes sociais. Então, hoje é questão da água, né? Hoje eu fui procurada também por uma moradora da região da Vista Alegre, está passando, como diz, com muita dificuldade sem água. Como diz, igual ela falou, não tem condições, Irene, a gente não tem recurso, né, para fazer um poço artesiano, e tem um poço ali que é perfurado perto da ponte ali. E daí eu passei hoje conversando com o pessoal responsável da prefeitura, daí hoje eles falaram para mim assim, Irene, nós fizemos orçamento hoje, né, para ver porque estamos, né, porque está decreto, né, emergência, está vários locais sem água. Ela falou que com certeza vão ver como que pode ser feito. Sentaram, estão vendo, fazendo um orçamento para acionar esses poços artesianos. Porque, igual eu falo, é triste. Esse dia eu fiquei uns 3 dias sem água ali em casa. Jesus Cristo. A gente fica desesperado. Porque a minha mina também, a minha mina secou, mas graças a bom Deus está recuperando aos poucos, né? Como disse, porque estava molhando a estufa, daí não dava conta de estufa, de casas, de gado, estava indo a água embora, né? Então, hoje também recebi pessoal ligando para mim, do Rio Macaco, até a colega Adriana solicitou ali do Poço Artesiano do Cancã, né? Sim, igual o colega Júnior também comentou, né? Assim que fazendo o asfalto, né? Daí tem como fazer as valetas para pôr os encanamentos, né? E ali a família Dias está passando com dificuldade sem água também. Até eles comentaram, falaram, Irene do céu, a gente está sem água, a mina secou. A gente fica triste, né? Porque chega um ponto assim que a gente está falando assim, meu Deus, nunca ia acontecer isso em Roncador, era rico de água. Mas olha aí o resultado, né? A gente está vendo o resultado que está dando, né? A falta da água em todas as comunidades, região aí, né? Também lá no Jararaca, o pessoal está pedindo socorro, que também não tem água. O rio que é divisa do Rio Macaco com o Roncador, secou totalmente. Não tem água e estão pedindo socorro, pelo menos água para, como disse, para ter consumo. Porque, igual ela falou, a gente lavava roupa lá no rio, hoje já não existe mais água lá para lavar roupa. Tá triste, gente. A gente tem que, assim, igual eu falo assim, muitos falavam, lá para frente vai vir muita coisa, né? E a gente está vendo o resultado. O que acontece, né, com a desmatação, né? A água está indo embora. A gente tem que pedir para Deus, rezar bastante, que cada dia fortaleça mais essas minas da gente, né? Porque é triste ficar sem água. E também quero agradecer o Nilton, né, pela resposta. Gratidão, Nilton, que você, como a gente solicitou aqui para a limpeza do cemitério ali do Cancã, que a gente tem assim a família ali toda, a gente tem assim como diz, a gente vai sempre visitar ali os familiares, né? E a gente, como diz, gratidão, Nilton, por você ter atendido o nosso pedido. É isso aí, senhor presidente. Obrigada. Obrigado, vereadora Irene Kozak. Com a palavra, o vereador Flávio César Onesco. Boa noite, senhoras e senhores vereadores, internauta que nos acompanha aqui pelas redes sociais. Aproveitar o gancho aí que vocês estão falando de água e dar mais uma explanada aqui, que nem a Irene falou, já semana passada um pessoal me procurou lá da Vista Alegre, até vim na Secretaria da Agricultura ali, conversei com a Jaque, com a Cleia, e eu até fui atrás de um outro poço que tinha lá na Vista Alegre, tem 2 poços furados lá. Uma informação que nós tivemos que o segundo poço lá embaixo, onde o pessoal está sem água, não deu vazão da água. Lá ficou um furo perdido lá de 280 metros, acho que não deu 300 litros de água por hora. Agora aqui na ponte da Vista Alegre ali tem um poço ali que é o melhor poço do município de vazão de água. Até foi tocado no assunto ali para ver se ajeita aquele poço ali. Porque o Sacomã ali, furaram o poço esses dias, um deu um pouco de água, o outro não deu nada. Perdeu ali 20, 30 mil reais ali de poço.
e a gente pede para o Poder Executivo aí tá sanando esses problemas aí, de repente buscar ajuda aí com o Estado aí para estar atendendo essa população. E eu fiz uma indicação aqui também ali para o Rio Azul ali, que para tá pondo uma placa de indicação ali, que tem pessoal que de repente vem de fora, caminhão de ração ali, se perde muito naquele trechinho do Rio Azul ali, põe-se uma placa ali de indicação, ficava bem mais fácil aí do pessoal se informar ali. Fiz uma indicação aqui para o senhor Ismael Veloso aqui, para estar tirando uma água ali na propriedade da dona Jovita, que da estrada, que foi cortado esses tempos a estrada lá. E assoreou ali, a água está entrando na casa da mãe dela e da Márcia, ali, da filha dela, o Soleca está podendo mandar uma reta escavadeira lá só para fazer a vala lá, para tirar essa água, para não estar entrando quando chove lá, a gente fica agradecido. Tem uma indicação aqui que eu fiz pro Leca também, para estar dando uma olhada ali na propriedade do seu Januário Lins ali, que ele quer fazer um berçário ali para criação de peixe ali. Se ele puder estar dando uma olhada para atender lá, a gente também fica agradecido. Tem uma indicação aqui na barriquinha ali, que foi cortada a estrada ali pro Eldorado ali, para cima do Baixinho do Alemão. Ele disse que nunca teve problema ali com questão de água, foi aberta aquela estrada ali, mas não foi feito a tirar as águas da estrada, porque essas chuvas que deu esses dias ali, desceu a água ali, danificou, encheu de barro lá na estradinha dele, lá se o Leca está podendo pelo menos tirar as águas, fazer umas caixas ali para não estar descendo na propriedade dele ali, fica mais fácil ali de manutenção de estrada também. Eu fiz mais uma indicação aqui, fiz umas visitas esses dias ali no Rio Azul, e a estrada ali está bem precária ali, faltando os pedaços ali, falta de cascalho. A hora que puder descer ali no Rio Azul ali por cima, está fazendo toda a estrada ali, do começo ao fim, até lá na ponte do município, lá que lá embaixo também tem gente que usa a estrada e sai para Nova Cantu ali. A gente também fica agradecido. Eu fiz mais uma indicação aqui para a senhora Simone, para ver o que está acontecendo com a garantia desses carros da saúde que estão perdendo a garantia e está dando um prejuízo grande para o município. Até foi retirado ali o servidor Ranchuca ali, que ele saiu, entrou um outro rapaz lá, que eu não tenho muito conhecimento com ele, mas ele tem que ter responsabilidade das frotas de carro aí, porque do jeito que está aí, eu já tive mais de 5, 6 reclamações a respeito desse novo funcionário aí, e a gente pede aí para Simone para ela tomar providência com esse negócio. Porque se ele tem a responsabilidade de estar no cargo ali, eles têm que cuidar da frota. Porque daqui a uns dias o município está pedalando aí por causa de irresponsabilidade de funcionário. E a gente não pode passar a mão na cabeça. E hoje era só, senhor presidente. Obrigado ao vereador Flávio. Com a palavra, a vereadora Marilza Dias Assis Ferreira. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, todos os presentes e os que nos assistem pelas redes sociais. Eu tenho uma indicação aqui, o meu deputado Pedro Paulo Bazana, solicitando para ele a destinação, né, de cadeiras plásticas para a Igreja Evangélica Deus e Amor, né? Eles estão ali precisando, e ainda a igreja está aqui no nosso município há mais de 40 anos, né? São bancos antigos, e a gente conversando lá, e então eu estou fazendo essa solicitação para o Bazana. E junto a isso, na indicação 40 e 40
na 39 e a 41, que vai para o meu deputado Bazana e para o Eduardo Martelli, José Eduardo Martelli, que é o secretário de Indústria e Comércio aqui de Roncador, que trabalha aqui no Cine. Então, aqui eu estou solicitando a carreta Qualifica Paraná, na área de costura. É um projeto muito bonito que tem andado no Paraná, não só na área da costura. Inclusive, ela já esteve em Roncador, trazendo curso na área da parte elétrica, né? E agora ela está para vir já para Roncador, mas na área de panificação. E estamos solicitando aqui também, junto aos departamentos, né, para poder vir a de costura, porque, olha só, a gente já tem um projeto muito bacana lá em Alto São João, né, que acontece com as costureiras, e essa qualificação é para industrial mesmo. Então, assim, são para as mulheres, as costureiras, que já têm uma experiência com costura, para qualificar, se aperfeiçoar mais na área industrial. Então, é um projeto muito bonito, e são bastante vagas que vêm, então estou solicitando essa carreta Qualifica Paraná para a gente poder, aqui na cidade também, nós temos várias costureiras, né, algumas já estão trabalhando também na costura, para poder se aperfeiçoar melhor. Hoje, no momento, seria só isso, senhor presidente. Obrigada. Obrigado, vereadora Marilza. Com a palavra, o vereador Genauro Ruba. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, população que nos assiste. Eu ouvi atentamente aqui a fala de todos os colegas e, se não todos, a grande maioria falaram aqui sobre a falta d'água. Eu penso que, além da falta d'água, está faltando empatia para a Prefeitura de Roncador como um todo. Levar água resolve? É paliativo, senhor presidente. Há mais de 1 ano e meio, nós temos conhecimento de que chegou aqui ao município 4 kits com 4 reservatórios de 20 mil litros, 4 bombas, 4 kits de painel elétrico com a parte da adução, e que certamente, se tivessem sido instalados, teríamos a resolução de grande parte desse problema. Aqui no Cancã do Meio, né, ali na propriedade do Toninho, a gente sabe da dificuldade que o pessoal ali do reciclado tem, e esse poço também de uma vazão extrema, que pode levar água, inclusive, para a comunidade do Macaco e parte ali da comunidade indo para o Jararaca. A rede, ela está mais ao fundo lá da comunidade, e aqui no meio nós temos essa dificuldade. Certamente, se esse poço estivesse já em funcionamento, estaria atendendo não só uma, mas 3 comunidades. Da mesma maneira, lá na comunidade do Serafim, são mais de 20 famílias que estão tendo extrema dificuldade. Parece que agora levaram a caixa. Mas só levar a caixa não resolve o problema. Nós queremos ver a água jorrando limpa, cristalina e de qualidade na torneira das pessoas. E o que falta? Além da vontade, empatia, porque eu entendo que grande parte dos custos já foram resolvidos. O governo mandou o caminhão, fez a perfuração, mandou os kits. O que está faltando para nós? Eu também me coloco nessa situação. Talvez se colocar no lugar daquelas pessoas que estão passando por essa dificuldade. E aí eu falo da falta de empatia. Porque quando se abre a torneira e vê não sair nada ou apenas algumas gotas, é muito dolorido, é muito triste. E desses 4 kits, apenas um foi instalado, senhor presidente, e está servindo apenas a uma pessoa. Então nós temos que realinhar algumas coisas. Nós somos contra atender uma só? Não. Mas a regra de ouro para que se instale os poços é de que ele atenda pelo menos 10 pessoas, 10 famílias. E nós sabemos que não é isso que está acontecendo. Inclusive, o poço aqui do Faxinalzinho, ele pode também resolver o problema da vila rural. Nós temos lá uma dificuldade, né? O colega Flávio, que é da comunidade, sabe disso, e quem sabe num estudo mais aprofundado, que não leva tempo, eu penso que tem que se dedicar a essa situação e às vezes se colocar no lugar das pessoas para poder resolver essas questões que são pontuais, mas que sempre estão existindo.
né? Hoje nós estamos passando aqui, Roncador é um dos 13 ou 14 municípios do Paraná que decretou estado de emergência por conta da estiagem. Mas o fato é que nós não podemos fazer de maneira paliativa. Nós temos que resolver de uma vez por todas esse problema. E se o governo já proporcionou essa condição dos kits, por que não instalar? Falaram que as bombas não estão mais na prefeitura. Inclusive, amanhã vamos fazer um requerimento pedindo informações de onde estão essas bombas e por que não foram instaladas ainda. Quero aproveitar aqui, senhor presidente, também fazer uma observação em relação àquele britador móvel que está ali ao lado da usina de reciclados. É um crime aquele britador que custou quase R$1 milhão, está lá no tempo, sem nenhuma condição lá de que seja usado, oferecendo risco, inclusive, porque tem lá um motor que, se não custa lá uns 100 mil, está próximo disso, de repente corre o risco de anoitecer e não amanhecer. Uma coisa curiosa também, colegas, é que eu nunca vi aquele equipamento sendo usado e os pneus que estão lá estão no arame. Então, se não tem uso, por que não vendê-lo? Porque está ali, inclusive, dando uma má impressão de abandono. Ele está ali num local inadequado, sem nenhuma proteção, debaixo de sol, debaixo de chuva, e não é legal que um equipamento que teve o recurso público colocado ao município à época pelo deputado Alexandre Cury esteja lá em desuso. Então, se não tem com aplicação, vamos solicitar que seja leiloado e que o valor seja revertido em alguma coisa que vá usar. O fato é que na situação que está lá, é lamentável. É até uma falta de consideração com quem alocou esse recurso. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Obrigado ao vereador Genauro. Passo a presidência da sessão para minha vice-presidenta, a professora Adriana, em função de fazer uso da palavra também. Senhores vereadores, senhoras vereadoras presentes, eu gostaria de início já comunicar e relembrá-los da audiência pública solicitada pelo promotor na próxima quarta-feira, de grande importância a presença dos vereadores aqui. Penso que o promotor de justiça quer falar com nós e com a população sobre soluções da causa animal. É um problema que nós temos, temos oferecido algumas soluções, temos feito algumas ações, e é importante estarmos aqui para ouvirmos a comunidade e o promotor. É uma audiência que ele está convocando. Importante, 7 horas da noite. 6? Me perdoe, 6 horas da tarde. Para iniciar aí um pouquinho, 6h30. Tá bom? Importante a presença de todos. Eu quero também parabenizar toda a equipe da Secretaria de Educação e da Secretaria de Saúde que fizeram hoje a mobilização em alusão ao Dia do Autismo, né, em relação aí à prevenção, à conscientização da população em relação aos direitos das pessoas e das crianças portadoras do autismo. Foi um evento muito bacana, todas as nossas escolas municipais ali estavam presentes, professores, a vereadora Marilza estava lá também, junto comigo e com toda a equipe, fazendo parte desse evento. E Roncador é pioneiro nessa questão da prevenção ao autismo, lá da nossa gestão enquanto secretário de saúde, quando implantamos esse belíssimo projeto, né? Hoje foi dito e muito bem ali que o dinheiro público tem que ser gasto com projetos que dê retorno para a população. Esse é um dos exemplos, isso é muito importante. A gente fica muito feliz, né, vereadora? Quando a gente vê um projeto assim sendo colocado em prática para a população. Senhor vereador, senhor presidente, me permite? Sim. Aproveitar, deixa, você falando, né, que há um tempo, saber que iniciou esse projeto, na realidade foi um sonho de poucas pessoas, algumas mães. E quando o primeiro evento que a gente fez, há 4, 5 anos atrás, né, Amadeu, mais ou menos isso,
nós estávamos ali em poucas pessoas. E hoje a proporção que ele tomou, a sociedade, o trabalho da conscientização, da colaboração da comunidade, e hoje a gente tem ali, né, um centro para o atendimento, para a melhoria, para a gente ver bons resultados e um lugar acolhedor para as nossas crianças autistas do nosso município. Como você falou, nós somos pioneiros aqui na região do município de Roncador. Isso mesmo. Em relação ainda a isso, né, seguindo esse raciocínio, nós iniciamos a obra da reforma ali do hospital antigo, ali do Dr. Jorge, para colocar esses projetos, né. Eu tenho recebido, alguns dias atrás, ainda recentemente, algumas cobranças sobre a obra ter parado, e nós temos novidade para a população de Roncador em relação a essa obra. A obra foi parada por uma falha técnica, né, o valor precisava ser corrigido, foi corrigido, e aí nesse momento eu quero agradecer ao deputado federal Beto Preto, que então era o secretário da Saúde, que disponibilizou para o município de Roncador mais um valor de R$800 mil para poder corrigir o projeto e nós colocarmos em prática a continuidade dessa belíssima obra que vai ser ocupada pelo projeto Acolher, pelo Vivamente, projeto de saúde mental. Então agora a equipe da prefeitura está em licitação, vereadora Adriana, que tem sido bastante cobrada também, né? As pessoas querem saber por que parou, né? E nós temos que dizer o porquê, né? Estávamos buscando solução, a nossa prefeita, como uma grande articuladora, que é uma grande gestora, e com a credibilidade que tem junto ao governo do estado, conseguiu, do secretário Beto Preto, esse recurso para dar continuidade a esse projeto, dessa belíssima obra, né? E que a partir de hoje, a partir de amanhã, a população de Roncador vai estar sabendo que vai dar continuidade, né? O processo de licitação está sendo reelaborado de novo para poder contratação de empresas para continuidade, né? Comunicar também a comunidade roncadorense, também ali da nossa região do Jardim Vitória, que foi dado início ali à obra da unidade de saúde, lá no Jardim Safira, onde vai ser beneficiado toda aquela região ali de Roncador, do Jardim Vitória, do Parque Industrial, e, enfim, um novo PSS, uma nova estratégia será montada a partir dali. Amanhã a secretária de Saúde estará lá fazendo uma visita, provavelmente, para ver a obra, enfim. Está dado início. Se Deus quiser, um ano e pouquinho, uma nova referência de saúde para a nossa região, para o nosso município, vai estar sendo inaugurado, se Deus quiser, ali na nossa região do Jardim Vitória. Quero também aproveitar para dar os parabéns pelo belíssimo trabalho que o Peixe, o Donizetinho, o nosso colega, o nosso parceiro fez lá no Jardim Vitória, e está fazendo nas outras regiões do município em relação às galerias e às tampas das galerias, sabe? Um trabalho muito bem feito na parte da limpeza e na parte da confecção das novas tampas mesmo dos bueiros. Lá no Jardim Vitória ficou muito bom, muito forte, muito bem, esteticamente visível as tampas dos bueiros. Acredito que daqui mais uns dias ele vai colocar o restante das tampas, né? Mas enfim, ficou muito bonito. O Donizetinho e toda a equipe está de parabéns pelos trabalhos feitos lá no bairro onde eu moro e no jardim também, lá no Jardim Cheta, na região da Vila Penga, do Pedro Tales Mendes. A equipe deles está lá fazendo a limpeza e também a organização. Também está um trabalho muito bem feito. Então, quando isso acontece, dá gosto de falar, dá gosto de estar lá olhando, de estar lá fiscalizando. Não tem como dar errado quando começa desta forma. Retorno à presidência da sessão. E não havendo mais nada a tratar, agradeço a Deus pela direção dos trabalhos, aos internautas que nos acompanharam pelas mídias sociais, os nossos advogados aqui presentes, doutor Tiago, doutor Tamires, obrigado pela presença. E declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.